Olá, está no ar mais um Linkados na Área em Casa, um programa de entrevista feito por nós, alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Respeitando o distanciamento social, o programa é feito com cada um em sua casa e eu sou Lídia Rodrigues. Eu sou Derek Toda e hoje o nosso entrevistado é um ativista importante e uma voz ativa no movimento Vidas Negras Importam. Ele é rapper e em suas composições retrata como é a vida de um garoto negro na periferia. E ele acaba de lançar um sucesso que leva o nome de Repente. Aos 18 anos, já atuou como ator e locutor e é um dos mais jovens a sair no editorial da Vogue. Você já sabe quem é? Aqui conosco, Malcolm VL. Malcolm, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Satisfação imensa. Agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Malcolm VL para vocês. Assinei esse talão de cheque, várias duvidões, então cheque. Empresário investe, sempre armado com os black, sempre armado com black. Sessons e flash, muleta da Nike, eu sei que reflete. Amor e bênçãos é tudo que eu peço. Mano, se eu para de sonhar, minha vida sou eu quem peço. Malcolm, você é um artista do rap. E sabemos que o rap surge no cenário cultural como crítica social. Você acha que as suas letras colaboram para a tomada de consciência? Mano, sim, totalmente, porque antes de eu começar a escrever, antes de eu pensar em fazer rap, fazer música, eu fui influenciado baseado em músicas, em raps que eu ouvia. Então, eu, de certa forma, antes de escrever, antes de fazer música, eu também fui influenciado. E quando eu passei a fazer música, eu sei do peso que eu tenho sobre influenciar várias outras vidas também. Então, sim, com certeza. O rap é sobre isso, assim. A liberdade de expressão, mas sempre trazendo uma conscientização para quem estiver ouvindo. Marco, como você classifica o momento que vivemos e qual a sua importância dentro do movimento Vidas Negras Importam? Mano, eu entendo que as coisas sempre estiveram aí, tá ligado? Sempre estiveram presentes, sempre. Década de 90, década de 80 nem se fala. Eu sempre converso com meu avô e troco ideia e pergunto, né? Porque eu sou um humano muito curioso. Então eu sempre pergunto, vô, como é que era nessa época aqui? Como é que era isso? Como é que era aquilo? E as coisas que existem nos dias de hoje, e dando nome a essas coisas, especificamente o racismo e essas paradas, elas sempre aconteceram, tá ligado? A grande diferença é que hoje em dia a gente tem um celular e a gente consegue gravar isso e isso toma uma proporção muito maior, porque vai para a TV e aí vai para a rede social, saca? Para os meios que a gente utiliza e toma uma proporção muito maior, todo mundo fica sabendo. Mas sempre aconteceu. Então, tipo, essa é a primeira ideia que eu tenho sobre isso. E a influência que eu posso estar tomando é porque existe uma voz que é a mais forte, que é a voz da juventude. A juventude negra e periférica está dando nome, falando muita coisa que não que era proibido falar, mas se você falasse, você tem certeza que aquilo vai ter uma repercussão negativa e aquilo vai influenciar na sua forma de viver, saca? E hoje a gente tem um pouco mais de liberdade para falar na sala de aula, na roda com os nossos amigos, em casa com os nossos pais. E eu me levantar no meio de tudo isso, não só eu, como várias outras pessoas se levantar no meio de tudo isso, é grandioso, porque a minha irmã tem 10 anos e ela já é muito mais inteligente com relação à autoestima, gostar do próprio cabelo, saca? Do que eu era quando eu era criança e quando minha mãe era quando eu era criança. Então, tipo, o que eu posso fazer, o que eu tenho feito é isso, trazer essa consciência, trazer essa autoestima e é isso, tem mudado tudo. Vidas negras importam! Vidas negras importam! Vidas negras importam! Aproveitando que você falou sobre referências dos anos 80, 90, de pessoas que vieram lá atrás, que já passaram por isso, vivenciaram isso, eu gostaria que você nos dissesse quais aprendizados você levou da experiência quando encontrou com Mano Brown, com Djonga, KLJ e outras referências do rap nacional. Pô, primeiramente,
foi um sonho realizado, assim, que eu tinha 11, 12 anos e eu ouvia isso em casa e você nunca espera que você vai ter a possibilidade de encontrar esses caras no seu dia a dia e, tipo, para mim foi a realização de um sonho. E foi louco porque você entende que essas pessoas, elas são tão reais quanto você, saca? Essas pessoas um dia já pegaram o ônibus, já pegaram o metrô, hoje então em ascensão e modifica a forma de pensar, modificou e modifica a forma de pensar de toda uma população, seja negro ou não, tá ligado? Eles mudaram a forma de todo mundo pensar. E hoje isso está dentro das faculdades, Racionais MCs, todo mundo sabe quem é os caras. E Djonga passou no Jornal Nacional, em horário nobre da TV. Então, assim, tipo, não tenho nem o que eu falar, saca? Eu sou grão de areia perto desses caras, mas só de sentar, ouvir, ver como esses caras se posicionam, ver como eles tratam as pessoas fora das câmeras, isso muda, saca? A admiração que eu tinha sobre esses caras dobrou. Pegou a visão? Malcolm, passando pela sua carreira de modelo, você tem sua imagem veiculada em diversos estados do Brasil e até em outros países. Dentro da moda, que mensagem você tenta passar? Mano, a moda é um espaço que ainda assim é extremamente elitista e voltado a um padrão de beleza que nós já sabemos qual é. E a fita é a seguinte, quando eu entrei na moda em si, eu não conseguia enxergar outras pessoas iguais a mim. E eu nem falo só de características físicas, mas eu falo também de posicionamento, de questões sociais, onde essas pessoas moram, de onde essas pessoas vieram. E aí você está sempre acostumado a ver gente que cresceu, viveu e vive no Oscar Freire, vive no Morumbi, nas áreas nobres de São Paulo. Então você não consegue se encontrar ali. O fato de eu conseguir entrar na moda é justamente para mostrar para uma criança que vem de onde eu vim ou que vem de outras extremidades de Guarulhos, São Paulo, e falar, uou, é possível você estar nesses espaços, é possível você chegar também. Então é muito mais do que uma foto, é muito mais do que um outdoor em Maresias ou em um outdoor na Argentina, é muito mais que isso, é sobre reconhecimento e você conseguir se enxergar ali como alguém que também pode estar nesses espaços. Então essa é a voz que eu tento passar para as crianças, para a juventude, para a galera que entra em contato comigo e fala, caramba, Malcolm, você me mostrou que é possível. E é sobre isso, é possível, saca? Você trabalha como músico, você trabalha como modelo, você já atuou, e eu gostaria agora de entender em que momento você viu a sua vida estar relacionada com a arte. Boa pergunta. Tipo, a minha família sempre ouviu muita música, desde sempre. E a minha família, os meus pais, eles sempre iam nos cultos. Então, a minha família é uma família que veio de igreja. Então, eu estava acostumado a ouvir bastante música gospel, Kiki Franklin, e por aí vai. E a partir disso, eu ganhei ali um amor maior sobre a música e fui entendendo isso. Beleza, na juventude acaba dispersando, eu fui fazendo outras coisas, mas eu entendi que aquilo que eu tinha que fazer como projeto de vida era algo que estivesse ligado à arte. Eu ainda não sabia exatamente o que, mas era algo que estivesse ligado à arte. Então, desde criança, quando eu me entendo por gente, eu sempre ouvi música. Em casa, música gospel, saía de casa, me deparava com os meninos ouvindo funk na escada, na quadra, e aí por aí ia. Malcolm, uma das suas poesias foi muito elogiada pelo grande poeta Sérgio Vaz. E nisso, o Sérgio comenta sobre ser só questão de tempo para você estourar na mídia. Como você lida com a expectativa de obter um grande reconhecimento nacional? Pô, primeiramente, é incrível o fato do Sérgio Vaz, que é o Sérgio Vaz, ele olhar para mim e ele ver ali um diamante bruto, né? Em construção e ver que aquilo ali pode tomar uma proporção muito maior. Mas, ao mesmo tempo, eu não
eu não sou um cara que dá um passo maior que a perna. Eu sei do que eu estou vivendo e eu sei do que pode, e baseado na minha correria, no meu dia a dia, no esforço que eu dou para aquilo, vai acontecer. Mas eu não tenho pressa, eu ainda tenho 18 anos de idade. Tipo, eu sou muito novo. Tem várias coisas para acontecer ainda. Mas o fato de pessoas como Sérgio Vaz, DJ KLJ e outros artistas olharem para mim e ver um potencial, fortifica e dá mais força para o meu trabalho. Malcolm, como você havia mencionado, você já trabalhou para grandes famosas e tem atuações dentro do Projac da Globo. E eu queria entender como foi o caminho de vir da periferia e frequentar ambientes tão distantes socialmente. Sempre é um choque, sempre é um choque. Você se depara com outras realidades e em alguns momentos você se pergunta o porquê de você estar ali. Você até questiona o seu próprio talento, o seu próprio dom. Mas, em contrapartida, foi uma experiência incrível, porque eu sempre fui uma criança que assistiu muitos filmes. Eu sempre assisti vários filmes do Will Smith, do Denzel Washington, e eu falava, caramba, esses caras assim são referências assim no quesito atuação. O próprio Seu Jorge, né, trazendo mais para próximo da gente aqui no Brasil, que além de música é um ator excepcional. Então, poder estar mais próximo desse sonho, dessa realidade, foi louco, assim, porque você enxerga que é mais próximo daquilo que você imagina e que futuramente você pode ser o espelho para aquela criança que um dia eu fui. Você acabou de citar algumas referências nacionais, assim, de cantores que também são atores, enfim, de artistas com múltiplos talentos. Você poderia falar um pouco para a gente de quais são suas referências na música? Em que você se inspira a compor as suas letras? Legal, muito louco. Uma pergunta que eu gosto de responder. E eu gosto muito de Jorge Benjor. Eu sempre ouvi bastante Jorge Benjor. Eu sou muito fã do Tim Maia, muito fã do Tim Maia, Cassiano, Caetano Veloso, Cartola, por aí vai, assim. Quando eu passei a ouvir rap e fazer rap, eu comecei a consumir outras músicas que são músicas brasileiras e que são extremamente respeitadas lá fora. A gente que ouve nem faz ideia do quão respeitado a gente é musicalmente fora do Brasil. A gente ama e coloca pequenas partes, né, que a gente chama de colagem, nas músicas deles, samples que a gente chama. Então, assim, essas são as minhas referências, o MPB, a música brasileira, Seu Jorge, e aí por aí vai. O mundo da moda e quando artistas famosos usam a moda em seus clipes, por exemplo, são roupas de luxo, são roupas de grife, o que torna esse ambiente muito um glamour, onde as crianças da periferia que olham para esses artistas, que se enxergam, almejam um dia se vestir como eles, usar aquelas marcas. Qual que você acha que é o caminho para que os garotos que sonham com isso um dia, como que eles podem alcançar isso? Se você acha que isso é algo supérfluo, como você enxerga isso? Eu enxergo que isso é consequência, sabe? Quando você tem um poder aquisitivo melhor do que você tinha, e principalmente quando você vem de zonas periféricas, você entende que, para ser respeitado em outros lugares, às vezes, e eu digo às vezes, é necessário que você use um determinado tipo de marca ou determinado tipo de roupa para que você tenha, entre belas aspas, respeito das pessoas que contemplam aquela área. Mas eu digo que aquilo é consequência. As crianças de periferia, hoje eu sinto que elas estão enxergando muito mais do que apenas
roupas, sabe? Roupas de luxo. É muito mais que isso. As crianças, elas querem uma melhor condição de vida, sabe? Por que tem tantos jogadores, e isso nas quebradas? Por que tem tantas crianças que querem se tornar jogadores de futebol para dar uma casa para a mãe? Essa sempre é a primeira meta, uma casa para a mãe, depois as outras coisas, sabe? Então é muito sobre isso. Não é só a roupa, não é só o que eles estão se vestindo, é uma melhor condição, é uma vida melhor, uma alimentação melhor, melhores acessos, outros lugares, acesso à arte, à cultura, sabe? Então, se eu pudesse dar hoje alguma dica para alguma criança periférica, é isso. O seu olhar não é só sobre o pós, e esse pós seria a roupa que você está usando, o relógio que você está usando, mas é como você melhorar a sua condição de vida financeiramente para que a sua família tenha uma melhor qualidade, e isso em todos os aspectos. Malcolm, você que tem uma participação ativa dentro do movimento Vidas Negras Importam, como você analisa os próximos passos e encaminhamento do movimento no futuro? Eu enxergo que é o seguinte, foram necessárias, não deveriam ser dessa forma, mas foram necessárias algumas coisas acontecerem para que, a partir disso, venha o choque, não só pela população negra no Brasil, mas de uma forma geral, porque isso passou em vários jornais, né? Os protestos e o que aconteceu antes do protesto, que acho que nem cabe a gente só citar sobre isso aqui, mas eu entendo que essas questões sociais que a gente vive batendo nessa tecla, ela só vai existir uma real mudança quando chegar nos plenários, quando chegar em pessoas que têm, de fato, o poder de mudança, assim, sabe? De entender que são necessárias não só algumas leis, que são leis, entre aspas, comemorativas para o Dia da Consciência Negra e alguns outros dias, mas leis que, de fato, motivem uma mudança. Isso na forma de como o delegado da Polícia Militar em São Paulo e em outros estados pode e deve mudar a forma de abordagem dos policiais, a forma como os professores vão trazer matérias dentro das salas de aulas que possam mudar a forma de pensar dos alunos brancos e negros, tá ligado? Hispânicos, japoneses, sabe? De todas as etnias que a gente tem nesse Brasil, porque o racismo em si, ele só vai ser combatido não só quando uma voz negra se levantar e ter que falar. Pelo contrário, quando outras vozes entenderem que isso é um problema de todos e que isso afeta o Brasil em si e, de fato, proclamar essa mudança, sabe? Então, dessa forma que eu tenho a esperança de que essa mudança, a passos muito lentos, como o MC da gosta de falar, mas são passos que já não tem mais volta, que a partir daqui não tem como a gente regredir mais. É daqui para frente, sabe? É daqui para... E aí, o que vai acontecer agora? O que os nossos governadores vão falar, sabe? O que o nosso presidente da República vai falar com relação a isso? Apesar de que ele já deu, né, o vice-presidente já deu ali a resposta dele. Mas o que a gente pode fazer para que essa mudança aconteça já? Qual o papel do branco em toda a questão racial que a gente vê? O papel do branco é um dos papéis mais loucos. Eu vou ilustrar isso para você. Eu estava assistindo uma entrevista esses dias. A entrevista não é tão recente, se eu lembrar o nome dela no meio desse papo que eu te falo. É uma entrevista do Mano Brown e ele fala que ele estava numa padaria ou no banco, alguma coisa nesse sentido, e ele foi abordado por uma mulher, era uma mulher loira, e aí ela falou: olha, o meu filho é muito seu fã, ele sabe todas as suas músicas. E aí, obviamente, ele agradeceu, falou: ó, obrigado. Mas aí essa mulher, em contrapartida, ela falou assim: mas olha, ele tá com umas ações muito estranhas, ele tá andando muito revoltado, e ele não consegue ver nenhuma situação de racismo que ele já quer pular na bala, ele já quer se posicionar com relação a isso. E aí o Brau perguntou: qual que é a cor do seu filho? Aí
A mulher falou, ele é branco. E aí o Brau falou, isso é sensacional. Por quê? Um cara que já tem ali todo um ambiente, uma bolha, que ele cresce sendo tratado bem nos espaços, sem ter... São diferentes proporções, né, de pessoas negras, como elas vivem. E esse cara, esse homem, essa mulher, que se posiciona perante a isso, que no meio das rodas de conversa, quando sempre tem aquela conversinha racista, ele cortar aquela conversa, quando aquele professor, que já aconteceu vários casos, uma determinada aluna por causa do black dela, e essa pessoa intervir, essa é a posição, enquanto homem branco e mulher branca tem com relação a causas raciais. É intervir, é ajudar, sabe? É estar presente também. Porque, como eu falei, essa voz não é minha. E eu nem quero carregar essa cruz. Eu já vivo isso 24 horas. Se eu pudesse não falar sobre isso, eu não falaria. Porque isso já está tão dentro do meu cotidiano que parece que eu já não sinto mais necessidade de falar sobre isso. Mas eu ainda tenho. E com isso, o papel de pessoas brancas nessa causa facilitaria. Porque parece que quando uma das pessoas negras fala sobre esse assunto, ela está sendo extremamente vitimista, ou é um papo cansativo, mas de ouvir de uma outra perspectiva, de uma pessoa que não vive isso, mas ela vive em si, ela consegue enxergar no amigo próximo, já muda tudo. É um outro cronograma, sabe? Gostaria de, para encerrar o programa, pedir ao Malcolm que recitasse um dos seus versos, uma poesia. Malcolm, poderia, por favor? Claro. Tem uma poesia que foi uma das primeiras poesias que eu fiz e por isso eu acho que ela é a melhor ou uma das melhores, que é para minha mãe, Solene. E o nome dessa poesia chama Dificuldade Financeira. Mais ou menos assim. Dificuldade financeira, à beira da morte ou a morte que é à beira, ao inverso de palavras, ou minha velha, trocando a noite pelo dia e trabalhando a noite inteira. Aos 12 anos, trampando em casa de família, feita de boneca igual a Emília, da pele preta, mas sempre mantendo a picadilha e já eu no meu dia a dia. Mal correria, humildade, a lá, periferia, pivetes do Vila Rio, do Iporanga, Jardim São Paulo, não me caiu. Visão turvou, mas não caiu, só prosseguiu. Eu passei transparente, nem me viu. Em busca da felicidade verdadeira, Cristo. Cansado de segunda a segunda-feira, sem nem ser visto. Mano, esse mundo é mó doideira. Mano, esse mundo é mó doideira, tio. Vendo Cico trocando no lugar dos pobres. Vendo gente querer ser preta, agora é nobre. Nova Constituição em 88 e o racismo ainda sobe. E o racismo ainda sobe, ó. Vejo tudo, ninguém me vê. Com acima pique, o homem na estrada e com a mente meia voada, mas mantendo o proceder. Progresso para nós, só para a visão não cair. Correntes nos prendiam, mas novos Martin Luther King vão surgir, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu que nunca ganhei nada de ninguém, mas só o teu amor, Senhor, que veio de graça. Com a mão toda suja de graxa, mas aí, menor, não me tenta e nem me taxa. Faça a sua oração a Deus. Eu que nunca acreditei em nenhum Zeus. Não explane os problemas seus, mas aliás, faça a diferença em meus Deus. Muito bem. Muito bom. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer novamente ao Malcolm. Muito, muito obrigado pela participação no programa. Muito obrigado também por toda a produção do Linkados. Agradecemos a toda a equipe do Linkados mais uma vez. E esse foi mais um programa. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.